Oi, segundo ano, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai começar o nosso capítulo 6, Stories, e está compreendido na página 165 até a página 174. E nele a gente vai estudar o conteúdo Past Perfect Continuous, ok? Então vamos lá. Nesse primeiro momento, a gente já vai direcionando o nosso conteúdo para a parte gramática, para a gente ver como é que funciona esse Present Perfect Continuous na prática, tá? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber para que serve esse Past Perfect Continuous, né? Então, para que ele serve, quando ele vai ser utilizado, em que contexto a gente vai utilizar ele, tá? Então, Past Perfect Continuous, como o próprio nome já diz, past, contínuo, que tem uma continuidade. Então, ele indica a continuidade de uma ação e sempre tem alguma relação com o passado, tá? Então, se refere a uma ação que aconteceu no passado, mas que ela ainda refere. Então, aqui, ação que começou no passado e ainda está acontecendo. Por exemplo, they have been talking for at least 1 hour. Então, eles estão falando por pelo menos 1 hora. Então, se eles estão falando, eles começaram a falar em um passado e ainda estão falando no presente. Então, uma ação que começou no passado, mas que reflete ainda no presente, tá? Então, como é que eu faço esta mesma frase aqui na negativa? They have not been talking for at least 1 hour. Então, logo após o have, eu coloquei o not para indicar essa minha negação. E se for interrogativa, eu faço a troca das posições, como eu sempre faço com as interrogativas. Então, have they been talking for at least 1 hour? Então, coloca a interrogação para indicar a minha interrogativa. Beleza? No nosso próximo exemplo, eu tenho She has been working at that company for 3 years. Então, ela tem trabalhado naquela companhia, naquela empresa, por pelo menos 3 anos. Então, ela começou a trabalhar em um passado, mas essa ação ainda continua no presente, tá? Se for essa mesma frase na negativa, She has not been working at that company for 3 years. E se for interrogativa, eu faço a inversão como eu sempre faço. Has she been working at that company for 3 years? E coloco a interrogação para indicar essa minha pergunta, ok? Agora aqui eu montei um quadro para que vocês possam visualizar melhor a formação desse past perfect, certo? Então, como sempre, tem uma afirmativa, negativa e interrogativa. Como é que eu faço a formação do past perfect na afirmativa? Eu preciso de um sujeito, has ou have. Por que has ou have? Has, utilizado para he, she, it, e have para as outras pessoas que tem, tá? You, they, we. Então, você utiliza para as outras. Has é só he, she, it. O been, verbo no ing e o complemento, tá? Então, eu tenho aqui he has been, has, porque aqui é he, então fica has. He has been working all day, certo? Então, aqui é o verbo com o ing. Negativa, sujeito, has ou have, not, o been, verbo no ing e complemento, tá? Então, he has not been working all day. Has not também pode ser hasn't, certo? Então, he hasn't been working all day. E a interrogativa a gente faz da mesma forma que a gente já fez das outras vezes, sempre fazendo essa inversão. Quem era primeiro fica segundo, quem era segundo fica primeiro. Então, has ou have, sujeito, been, verbo no ing, o complemento e a interrogação. Então, has he been working all day? E a interrogação para indicar essa minha pergunta, tá? Frase had been waiting here. How long had you been waiting here? Há quanto tempo você tem esperado aqui, certo?
When she checked her bank account, she realized her company hadn't been depositing the correct amount of months. Não estava depositando o dinheiro, né, corretamente por meses. Próximo. When I looked out of the window this morning, the sun was shining. However, there were puddles on the ground. It had been raining during the night. Quando eu olhei através da janela nesta manhã, o sol estava brilhando, mas, né, de qualquer forma, havia pingos, né? O chão estava molhado. Então, choveu durante a noite. Então, concluiu-se que choveu durante a noite, já que o chão estava molhado. She had been running the marathon for 16 kilometers when she had the accident. Então, ela estava correndo a maratona de 16 quilômetros, né, por 16 quilômetros, quando ela teve um acidente. Próximo. Pronto. Agora a gente vai ver como a gente forma esses exemplos. Após ver exemplos já formados, agora nós vamos ver como a gente forma esses exemplos no Past Perfect Continuous, ok? Então, tem work, they e alone. Work é o meu verbo, they é o meu sujeito e alone é o meu complemento. E aqui eu tenho o mesmo quadro que a gente viu anteriormente, só que em forma reduzida, que é para a gente ficar dando uma olhada aqui e vocês irem visualizando melhor. Como é que a gente forma a afirmativa? A gente precisa de sujeito, has or have, been, verbo no ing e complemento. Então, they have been, porque é they, então é have, certo? Has é só he, she, it. They have been working alone. Negativa, they haven't been working alone. Então, o que é que eu fiz? Só coloquei o not logo após o have. Have they been working alone? E a interrogação para indicar a minha interrogativa. Aqui eu mudei as posições, como eu sempre faço nas interrogativas. E coloquei a interrogação aqui no final. Short answers. Yes, they have. Ou no, they haven't. Ok? Próximo exemplo. Ask, she e about. Ask é o meu verbo. She é o meu sujeito e about you é o meu complemento. Então, como é que eu formo essa afirmativa? She has, porque é she, has é he, she, it, ok? Então, se o meu sujeito é she, eu utilizo o has logo após ele. Então, she has been asking about you. Negativo, só acrescento not depois do has ou have. Então, she hasn't been, hasn't é a forma contraída do has mais um not, asking about you. Interrogativo, eu faço as inversões. Has she been asking about you? E a interrogação para indicar a interrogativa. Short answers, yes, she has, ou no, she hasn't. Ok? Mais exemplos para a gente treinar. He watched a movie with me. He, sujeito, watch, verbo, a movie with me, complemento. Então, afirmativa. He has been, porque he, she, it, se utiliza o has. Então, he has been watching a movie with me. Negativa, acrescento o not logo depois do has ou have. Então, he hasn't been watching a movie with me. E interrogativa, eu faço as inversões. Has he been watching a movie with me? E a interrogação. Short answers, yes, he has, ou no, he hasn't. Próxima, Lucy talked to him. Aqui, no lugar do pronome, eu coloquei o nome da própria pessoa para que vocês possam ter acesso tanto a exemplos com o pronome quanto com o nome da pessoa, tá?
Então, aqui o sujeito é Lucy, talk é o verbo e o to him é o meu complemento. Então, Lucy has been talking to him. Negativa, Lucy hasn't been talking to him. Ok? Interrogativo, eu faço as inversões. Has Lucy been talking to him? E a interrogação para indicar interrogativa. Short answers, yes, Lucy has, ou no, Lucy hasn't. Lembrando que Lucy é uma menina, então ela é she. She, você utiliza o has, tá? He, she, it, ok? E é isso. Espero que vocês tenham compreendido esse novo conteúdo. Anotem tudo, porque aí quando for a nossa live e a nossa videoconferência, a gente tira essas dúvidas, tá? E é isso. Thanks for watching. See you next time.